Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a crítica das pessoas. Eu noto que as pessoas sofrem muito quando são criticadas com a opinião de alguém, e isso faz com que o mundo dela meio que se dissolva, que destrua, principalmente quando a crítica vem de alguém que a gente, admira, que a gente respeita, que a gente convive, nosso meio social. Então, se de alguma forma a crítica e a opinião das pessoas te afetam, fique até o final desse vídeo que hoje já vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Mário, eu sou psicólogo e especialista em hipnose clínica. Estudo o comportamento humano há mais de 25 anos e sou apaixonado por saber a história das pessoas, descobrir por que as pessoas sentem tal coisa, pensam certas coisas. Eu me vejo como um estudioso e um pesquisador sobre a história das pessoas. Eu sempre falo para meus pacientes que eu adoro saber as suas histórias, como é que é a sua convivência no seu dia a dia, como é que foi, desde pequeno, a sua criação, seu desenvolvimento, para ir, assim, a gente consegue meio que juntar um quebra-cabeça para entender um pouco, aquela pessoa e as dores que ela sente. Muitas vezes eu recebo os pacientes dizendo: Mário, eu não entendo porque as pessoas me criticam tanto. Por que meu parceiro, quando é uma mulher, meu parceiro me critica? Ou quando é um homem, por que ela vive me criticando? Por que ela vive me julgando? E normalmente o julgamento, entra como uma flecha no nosso peito e faz um estrago muito grande para aquela pessoa que recebe. Aquela pessoa que faz a crítica, ela simplesmente está achando que o que ela está falando está correto. E para a gente entender um pouquinho, a gente tem que voltar um pouquinho na história. O quanto é importante a gente entender o porquê que as pessoas fazem certas coisas. Normalmente, um casal, quando ele se conhece, ele pensa em constituir uma família, cada um tem uma história de vida diferente, um vem de uma família, o outro vem de outra, e eles acabam se juntando. No começo, a paixão, o amor que é envolvido nessa relação, ela esconde algumas coisas que lá na frente, depois quando a relação está sólida, começam a aparecer. E aí um começa a falar para o outro por conta da intimidade, porque quando a gente cria intimidade, a gente acha que a gente pode falar tudo para a pessoa, e aí com a consequência da intimidade, a gente fala as coisas. E vamos supor que esse casal resolve ter um filho. E aí esse filho, fica ali no meio dos dois. Um homem achando que ele tem que ser criado de uma maneira, rígido, se ele for também um menino, ele tem que ser macho, ele tem que se comportar como macho, um homem, machista falando isso. E a mulher sempre, carinho, amor, proteção, e criando do jeito que ela entende que é o correto de ser criado. E se a gente for para pensar, ela usa as técnicas e as coisas que ela aprendeu com a cultura dela, com o meio social dela, da família dela, e o homem faz a mesma coisa, traz coisas que ele aprendeu, que ele acha correto. E se a gente for analisar quem está errado e quem está certo, se a gente for parar a pensar, nenhum dos dois. Porque como que você vai criticar uma maneira de criar alguém se cada um aprendeu daquela maneira? Porque a gente, quando nasce, a gente nasce 0 km, a gente aprende tudo com o meio social, igual essa criança que eu acabei de citar, que veio numa relação que os dois se apaixonaram e acabaram tendo um filho. Então, veja a construção de uma personalidade que a gente está criando aí nesse meio. Ele é bombardeado por duas informações, tanto da mulher quanto do homem. E se não existir um diálogo aí no meio, nesse casal, em relação à criação do filho, como é que vai ser criado esse filho? Quando o homem estiver trabalhando, estiver só a mulher, ou vice-versa, quando ela não estiver e o homem achar que ele pode ensinar o filho de alguma maneira. E o filho, no seu papel, olhando aquilo, o que ele pensa? Eu vou me espelhar no meu pai, eu vou copiar. E ele acaba copiando. Não que ele fique pensando sobre isso, que eu vou me espelhar. Não, a gente copia. A gente, quando era criança, a gente copia tudo que é o nosso meio social apresenta. Então, se é uma criança que vê
a agressão dos pais se agredindo a todo momento, se xingando e se batendo, ele vai achar que aquilo ali é o correto, porque ele aprendeu daquela maneira, ele não sabe como que seria diferente, porque ele aprendeu. A gente nasce 0 km, como eu falei antes. Então a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente está passando para nossos filhos. Qual é o tipo de criação que a gente está passando? E outra questão, a crítica que a gente faz do outro. Será que a gente não faz também, a gente não erra também? A gente não faz esse exercício de se olhar para dentro de si e dizer: peraí, eu também sou um ser humano com defeitos, eu não sou perfeito, e isso que eu estou criticando no outro, será que eu sou o perfeitinho da história e posso criticar à vontade porque eu me considero uma pessoa que não cometo erro? Então a gente tem que pensar sobre isso. Até que ponto quem está criticando pode fazer aquela crítica ou não, e se aquela crítica tem coerência. E aquele que está recebendo a crítica pensar: peraí, eu vou ver se isso serve para mim. Não, isso não serve para mim, tá tudo certo, eu só vou ouvir aquilo e a vida segue. Muitas pessoas sofrem com críticas a vida inteira sem saber o que fazer, que saída tomar. Uma coisa que eu acho muito importante é você pensar que aquilo que a pessoa te falou serve para você, é de você mesmo, ou foi só um momento, uma ocasião, e aquilo ali passou e você só fez uma vez só aquele tipo de crítica que recebeu e está tudo certo. Às vezes a gente tem que parar para pensar que a vida é curta e às vezes a gente fica preso numa, uma opinião de alguém, achando que aquilo foi o fim do mundo e o mundo não serve mais, e o que eu vou fazer agora? Calma, muita calma nessa hora. Você tem que ver quais os seus valores, o que você tem de bacana, o que você tem de qualidades. Faça uma lista. Se aquilo que aquela pessoa te criticou, te deu opinião, realmente é verdadeiro, e se você tem mais qualidades do que aquilo. Provavelmente você tem mais qualidades. Então, calma, não se desespere porque alguém criticou você por uma coisa que às vezes nem tem valor para você. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, você compartilha com seus amigos, sua família. Parabéns por você ter ficado até o final do vídeo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!